Quanto eu orei por isso, Jesus? Quanto eu orei? Sejam todas muito bem-vindas as mulheres que estão chegando agora. Eu esqueci novamente de começar a gravar, porque eu já iniciei conversando com a Rafa aqui sobre as coisas que a gente deve fazer. E para continuar nosso momento de tempo de mesa de ontem, eu quero trazer mais ainda para fortalecer isso em nós, que nós sejamos mulheres mais gratas pelo homem que está do nosso lado, ou quem ainda é solteira, só está solteira, porque existem muitas camadas para ser retiradas, muitas dores para ser curadas, muitos traumas para ser ressignificados, muitos padrões para ser ressignificado. A gente só vive a vida que a gente vive porque a gente acredita nisso. Se eu tivesse acreditado durante muito tempo que eu trabalhei em salão de beleza, já tive meu salão de beleza, já tive equipe e prosperei muito, e graças a Deus, né, eu aprendi muito com isso. Chega um tempo que a gente não consegue fugir de nós mesmas. A gente acha que, pelo fato do passado já ter passado, aconteceu, não tem como resolver, e tudo tem como resolver. A partir do momento que a gente toma consciência e acredita que isso é possível. Bom, tomei consciência. Comecei a acreditar que isso é possível. Porque no campo das nossas ideias, a mente não consegue discernir espiritual. A mente não discerne o que é pensamento, o que é ideia, o que é verdade, o que é mentira. Se a gente acreditar que sempre vai ser, sempre vai morar no mesmo lugar, a gente vai viver exatamente essa realidade. Agora, se a gente começar a acreditar que é possível mudar, que é possível estar em um ambiente melhor, numa casa melhor, desfrutando daquilo que Jesus falou que nós desfrutaríamos, aí tudo começa a se mover para a gente viver isso. Só que a gente precisa estar no nosso lugar para a gente desfrutar dessas coisas. E muitas coisas a gente não desfruta porque a gente não está nesse lugar. Porque dói. Dói olhar para o homem que está do nosso lado e pedir perdão pela nossa arrogância, pela nossa ingratidão de ter esse homem do nosso lado. Dói demais. O orgulho tranca na goela aqui reconhecer no outro. Todas as tarefas que Deus me deu, todas doeram muito para fazer, mas eu fiz. E eu comecei a ver esse homem se transformar do meu lado. O homem que não abria a Bíblia, hoje estava de joelho orando no quarto. Vocês não têm noção o que é isso. O homem que falava que não iria, porque não tinha chamado para falar para homens, hoje está falando para homens, porque uma mulher não desistiu de se transformar. Porque toda mudança que a gente quer ver no outro começa na gente, não no outro. Toda mudança. Não é meia mudança. Toda mudança que a gente quer ver no outro começa na gente. E se a gente não consegue reconhecer isso, a gente está sendo muito arrogante. Muito arrogante. E ingrato. Porque Deus usa a vida das pessoas para nos confrontar, para nos amar, para nos exortar. Mas quando a gente está muito arrogante, muito masculina, muito fora do nosso papel, a gente não consegue ver essas coisas. Quando a gente está distraída, querendo ganhar territórios fora da nossa casa, a gente não consegue ver essas coisas. Eu comecei a ver essas coisas, eu ainda tinha empresa. E eu controlava e dominava tudo, estava tudo debaixo da minha asa. Eu era dependente de mim. O mundo nos ensinou a ser independentes. Só que Deus está nos chamando para ser dependentes dele. Bem como a Bruna e o Denis trouxeram. E aprender a estar na dependência de Deus é um processo. Eu comecei esse processo há 4 anos atrás. Porque a gente precisa aprender a confiar numa coisa que a gente não está vendo. E a nossa mente carnal, a nossa mente racional e lógica, não deixa a gente ver. A minha mente, ela tenta me parar o tempo todo. E eu não tenho dúvidas que todas as mulheres que estão aqui, acontece a mesma coisa. A mesma coisa.
Quando vocês foram se preparar para fazer a tarefa, ou quando vocês pensaram em fazer a tarefa, veio uma história na cabeça de vocês. Veio. Sempre vai vir. Porque a gente não quer servir. Bem no fundinho. Ele que limpa os calçados dele. Ele que limpa as coisas dele. Ele que dobra as roupas dele. Já não basta eu lavar, agora eu vou ter que dobrar e guardar? Onde é que já se viu isso? Era assim que eu pensava. Porque eu não queria servir, mas eu queria ser servida. Eu queria ser cuidada, eu queria ser reconhecida. Pô, tu não tá vendo o que eu tô fazendo? Eu tenho uma empresa, eu pago todas as contas, eu faço tudo que precisa ser feito e tu não consegue ver. Como é que ele ia ver? Se eu não conseguia reconhecer nele as coisas que ele fazia, quando que ele ia reconhecer em mim as coisas que eu fazia? Por mais que fosse claro. Olha o nível da arrogância, o nível da prepotência, do orgulho, da ingratidão de ter do nosso lado, muitas vezes, uma pessoa maravilhosa, e o fato de a gente deixar o nosso discurso de dor prevalecer, todos os demônios que a gente carrega demônios. Ou vocês acham que os xingamentos que saem através da boca de vocês vêm de Deus para o marido de vocês? Claro. Papel da mulher: amar, nutrir, ouvir, acolher, ser suporte emocional. Por isso que o homem veio antes de nós, porque o homem é grande. E nós fomos feitas da costela justamente porque o que a costela faz? A costela, ela protege ali, ela cuida dos órgãos. Faz toda a proteção. Bem como uma gradezinha mesmo de proteção. Isso que a costela faz. E o fato de a gente não ter esse entendimento, esse discernimento do que é estar no nosso lugar, o que é ser costela, o que é ser a mulher de Provérbios 31, faz com que a gente colha frutos dessa falta de conhecimento. Todas as coisas que eu derramo aqui na vida de vocês são coisas que eu estou vivendo. Eu queria ser a mulher troféu que eu estava brincando com as mulheres, né, que chegaram antes. Mas eu não queria abrir mão do que eu tinha conquistado, com a força do meu próprio braço. Imagina se eu abrir mão disso e se ele usar isso contra mim um dia. Não era eu quem estava falando, eram as minhas dores. A gente não vive grandes coisas, a gente não vive promessas de Deus na nossa vida porque a gente não confia que Deus vai fazer através da vida do nosso marido. O meu processo de confiar no que eu estou vivendo agora não começou agora, começou bastante tempo atrás. Começou há 4 anos atrás, quando eu me converti e comecei a andar com Jesus. Mas rompeu verdadeiramente quando eu entreguei minha empresa e eu falei: Deus, eu não quero mais controlar nada. Eu vendi salão de beleza, me desfiz de todas as coisas, até coisas da minha casa. Eu me mudei quase sem nada, confiando que Deus iria fazer tudo, porque eu não queria mais depender de mim, da minha força. Eu estava cansada de depender da minha própria força. Porque a força de mulher, da mulher não é externa, é algo interno, vem de Deus. É a boa parte da mulher o que dá coragem, o que faz a gente, de fato, se posicionar como a filha amada, é a parte boa que vem de Deus. Porque a nossa parte, ela é orgulhosa, ela é arrogante, ela é resistente, ela é desobediente, ela não quer renunciar. Aparece um jejum de Daniel, a carne grita, ela fala, não faz, e a mulher não faz. Inventa várias desculpas e várias histórias para não fazer. E o jejum não é sobre renúncia de comida. Quem fez o jejum aqui comigo sabe do que eu estou falando. Não é sobre a comida. Deus curou coisas profundas em várias mulheres que passaram pelo jejum de Daniel. Eu brinco que a gordura que a gente eliminou, ela não foi uma gordura física, foi uma gordura emocional. Um lixo emocional que a gente carregava, traumas, crenças, padrões que a gente carregava, a gente se identificava com aquilo. Ah, eu não tenho criatividade para cozinhar. Mentira. Tu conta essa história, tu afirma essa história todos os dias e tu vive exatamente essa realidade porque tu acredita nisso. Genuinamente, toda mulher, não existe, mas a fulana.
todas as mulheres carregam o dom de cozinhar. A mulher carrega isso. É genuíno da mulher. A mulher, ela consegue trazer cura através dos alimentos e ela consegue também trazer a morte através dos alimentos. Colocando uma Coca-Cola em cima da mesa, ela traz a morte para a família. Ah, mas eu não tenho tempo de fazer um suco natural. Por quê? Porque tu tá ganhando territórios fora da tua casa? Procurando teu propósito fora do teu lar? Se Deus já te deu um? É para esse tempo que Deus está chamando. Ele está gritando para a gente. E a gente está se fazendo de louca. Porque a gente está escolhendo confiar na nossa própria mente, no nosso próprio braço. Não, eu vou continuar trabalhando, Deus, porque esse é o meu propósito. Quem disse? Quem disse? Quantas mulheres passaram pela minha cadeira quando eu tinha o salão lá? Eu ainda atendo algumas demandas, até dia 29 de novembro eu atenderei. Quantas mulheres que perderam o filho para as drogas porque saíram de casa? Quando uma mulher sai de casa, a casa perde uma intercessora. E daí o diabo entra, porque a porta ficou aberta, ele entra e faz o que ele quiser. Com as crianças, com aquela casa, ele faz o que ele quiser. Tá aberta a porta ali. Vai lá. Vocês não têm noção o quanto é triste escutar uma mãe falando que o filho se matou. Eu já escutei. Porque ela não estava dentro de casa. Ela não conseguia sentir que o filho estava tentando, ele estava gritando, mas a mulher que está ganhando um monte de território fora da casa dela, ela não vai sentir o filho gritando, o filho quieto, o filho chorando, porque ela nem está em casa, 1 hora, 2 que ela fica em casa, como é que ela vai sentir que tem alguma coisa errada com o filho ou com a filha? Eu não quero escutar da boca de nenhuma mulher aqui que o filho se matou, como eu já escutei várias vezes. Ou que o filho foi para as drogas. Ou que o filho foi preso e ela tá lá correndo. Teve um dia que eu estava atendendo uma mãe e ela teve que sair do atendimento porque o filho foi preso. Porque ela quis conquistar outros territórios. Ela não estava dentro da casa dela. Ah, mas isso aí é uma fala muito feminina, não sei qual é a palavra que dão hoje em dia. Porque essa é uma fala que não é para toda mulher. É para a mulher que está buscando estar no seu lugar. Porque ela cansou de estar em 2 lugares. O lugar de provedora e o lugar de mulher. De filha amada. Eu não quero ouvir da boca de vocês que o filho foi preso ou que o filho se matou e vocês nem... Ah, porque eu dava tudo. Tudo o quê? Claro que eu não falei isso, né? Imagina falar isso para uma mãe. Dá tudo o quê? Tu acha que dinheiro é amor? Tu acha que dá um carro? Ah, porque ele recém tinha ganho um carro que ele tinha feito 18 anos. Ele tinha tudo o que ele precisava. Será que ele tinha tudo o que ele precisava? A mulher, ela é suporte emocional para a família. Ela aprende a lidar com ela, naturalmente, quando ela aprende a lidar com ela, com as emoções dela, ela nutre emocionalmente essa família, esse lar. O marido, o homem, as crianças. Ela sente quando a criança não tá bem. Gente, eu sinto quando uma mentorada minha não tá bem, na fala. Porque eu tô no meu papel de sentir. A mulher sente tudo. E quando a gente negligencia o nosso sentir, a gente está negligenciando o dom de Deus na gente. É um dom de Deus na gente. O sentir é um dom de Deus na gente. A mãe que não está sentindo que tem alguma coisa errada acontecendo com a criança, ela não está no papel dela, ela não está fazendo o que ela foi chamada para fazer, esse é o propósito dela. Treinar esse filho, treinar essa criança, dar suporte emocional, até que faça 18 anos e vá para o mundo. Como é que essa mulher vai fazer isso, ganhando outros territórios fora de casa? Não vai fazer. Alguma coisa vai dar errado no meio do caminho. E vocês não vão, juro, olha, meu Deus, vocês não vão querer ser as mulheres que vão olhar para trás e vão se arrepender de não ter ficado em casa com seus filhos. E eu falava assim, Deus, eu não vou ser a mãe
Eu e as minhas irmãs fomos criadas umas pelas outras, por vizinhos. Muitas vezes a gente ficou em casa sem nem ter o que comer. Eu falava, Deus, eu não vou ser a mãe que a criança vai ficar em creche sendo criada por vizinho. A minha irmã do meio gritava desesperada dentro de casa e eu não sabia, eu era uma criança cuidando dela, eu não sabia o que fazer. Os vizinhos falavam que iam chamar o conselho tutelar para minha mãe. Minha mãe não tinha o que fazer, ela tinha que trabalhar. Onde é que estava meu pai? Sei lá, sei lá. E se aqui tem uma mulher que tem um pai, sei lá, também, seja a mulher aqui, seja a intercessora. Ore para que esse sei lá caia por terra em nome de Jesus. Para que esse lar tenha um pai e uma mãe, para que esse lar tenha um marido. Eu oro por isso. E hoje eu estou colhendo os frutos de oração, de intercessão. De estar no meu lugar. Não é fácil. Não é fácil. Porque a minha mente sempre tenta me levar para ganhar territórios fora da minha casa. Sempre. Sempre. E eu falo, eu já estou vivendo o meu propósito. Eu já estou colhendo frutos do que Deus e promessas do que Deus entregou na minha vida. Assim como está tudo disponível para todas nós. O céu já está aberto para todas nós. Todas que se converteram, se arrependeram e decidiram sair de cima do muro e andar com Jesus, já tomaram a decisão. Então, o céu se abriu. Abriu. Agora, desfruta disso no teu lugar. Hoje eu brinco e falei, vou repetir para quem chegou depois. Ontem eu falava pro meu marido, meu Deus, como é bom falar, hoje eu sou mulher troféu, eu só trabalho se eu quiser. O meu orgulho, o meu discurso da Crislane do passado jamais falaria isso. Jamais. Mas bem capaz de ser sustentada por homem. E depois, se me trair, se acontecer alguma coisa, o que vai ser de mim? Então eu tenho que eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ser a mulher empoderada que eu falo, né? Mulher empoderada que quer ganhar um monte de território, quer fazer um monte de coisa e negligencia ela mesma, negligencia a casa dela, a casa fica uma bagunça, uma desordem, negligencia a alimentação dela, naturalmente negligencia a alimentação da família inteira, porque se foi nos dado esse propósito, nós genuinamente temos, a gente consegue dar conta disso dentro da nossa casa. Só que a gente quer pegar e equilibrar todos os pratinhos, né? A gente quer cuidar da casa com excelência, a gente quer cuidar do trabalho, do chefe, do negócio lá, não sei o quê, das amigas, dos outros ministérios, esquece do principal. E ainda entra em curso e mentoria buscando o seu propósito. Amada, qual é o propósito da laranjeira? Bora. Tá laranja? Qual é o propósito do limoeiro? Dar limão. Qual é o propósito da mulher? Ser costela, apoiadora, ajudadora idônea, treinadora dos filhos, acolhendo, nutrindo, zelando, servindo a família em primeiro lugar. Se a família não está sendo servida e vocês querem servir outras famílias, existe uma distorção da realidade, uma distorção da verdade. A gente não pode servir os outros e negligenciar a gente. Por isso que tem muita igreja caindo, tem muitos líderes caindo, porque estão liderando coisas erradas, meu Deus do céu. Nós vivemos de um tripé, corpo, alma e espírito. Um não vive sem o outro. Equilibrar 100%, não sei se um dia vai ser possível isso. Mas a gente tem que ter consciência que um espírito forte não habita num corpo fraco. Não tem como um corpo inflamado, um corpo acima do peso, um corpo que não é nutrido, um corpo que não é cuidado, que não entra em movimento para fazer o que precisa ser feito. Esse corpo não tem como um espírito forte habitar nesse corpo. Não tem como. Se precisar, tem mulher aqui que se precisar correr para socorrer alguém, não vai conseguir. Porque negligencia a carne, negligencia o corpo, movimentar o corpo. Muitas doenças do corpo físico, elas são
a gente consegue evitar através da musculação. Você sabia disso? Eu não treino hoje para ser a mulher, como é que é o nome daquela mulher musculosona lá? Ai, eu não sei o nome dessas mulheres, gente. A mulher musculosona. Graciane. Tá, essa mulher aí. Eu não treino hoje para ser essa mulher. Eu treino porque eu tenho consciência que se eu tiver músculo no meu corpo, eu vou estar protegendo as minhas articulações, os meus ossos. A probabilidade de eu hoje fazer uma corrida e ter uma lesão é quase zero, porque eu tenho músculo envolto os meus ossos e articulações, e músculo ele só consegue ser desenvolvido através da musculação. Não tem outra forma de desenvolver músculo. Aí, se vocês precisar correr hoje 1 quilômetro, vocês não vão ter músculo para proteger as ligações ali. Por que acontece o rompimento de ligaduras, ligações, não sei lá o nome? Porque não tem músculo ali protegendo o corpo, gente. Pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, o meu corpo não é um pedestal. O meu corpo é templo de Deus. E se Deus quiser usar o meu corpo hoje, eu posso correr até 10 km. Hoje eu posso tranquilamente. Quem faz 5 faz 10. Eu posso fazer. Porque eu faço musculação e eu faço o que precisa ser feito. Agora, tem mulher aqui, se precisar correr, não vai conseguir. E daí fala, eis-me aqui, Deus me usa. Meu Deus, como é que eu vou usar esse gol bolinha, fumaciando, enferrujado, inflamado, só bota lixo para dentro, não bota o que foi feito, aqui que Deus criou. Dentro do jejum a gente falou sobre isso. O que Deus criou? Tudo o que Deus criou nos nutre, nos supre, nos alimenta. O corpo ele foi feito 70% água. Água. Não é chimarrão, não é chá, não é Coca-Cola, não é suquinho de caixinha. Suquinho de caixinha é um veneno para as crianças. Todinho é um veneno para as crianças. Eu nem vou falar do açúcar, eu vou falar da composição. É um veneno para as crianças. O que adoece as crianças é a alimentação delas. O emocional que a mãe não está suprindo, não está sendo suporte emocional, espiritual muito menos. Quem é que hoje, se a criança estiver tendo um ataque espiritual, ou se essa criança está passando por uma questão emocional, consegue discernir o que é o quê? Levanta a mão. Quem consegue? Quem tiver com a câmera desligada aí, se souber. Quem consegue? Não consegue. Se ninguém levantou a mão é porque não sabe disso. Se souber, eu quero que vocês me falem. Vocês sabiam que tem criança que fica doente só para chamar a atenção da mãe? Ah, eu não vou conseguir participar hoje da mentoria porque meu filho ficou doente. Tá chamando atenção. Ele tá gritando atenção. E ele escolheu, claro que não é consciente, ele escolheu ficar doente para receber a atenção da mamãe. Ou, fisiologicamente, essa mamãe não tá nutrindo ele com alimentação saudável do mercado de Deus. Frutas, legumes, feijão e arroz. Gente, a alimentação natural é baratíssima. A gente acha que fazer dieta ou jejum de Daniel é caro. Caro é pizza, chocolate, todinho, suquinho de caixinha. Isso é caro. Caro para o bolso de vocês, para a saúde de vocês, do filho de vocês. Porque essa criança vai sim no campo corpo, fisiologicamente essa criança vai ficar doente, porque vai causar processo inflamatório no intestino dessa criança, e essa criança vai ficar doente, sim, a médio e longo prazo ou até na mesma semana. Emocionalmente, uma criança que não é nutrida emocionalmente pela mãe, que a mãe não está dando suporte, costela, suporte emocional. Se a mãe não está dando suporte emocional para essa criança ela vai escolher inconscientemente ficar doente para a mãe dar atenção para ela. E vai acontecer, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Se uma criança hoje está com um problema emocional, vocês não conseguem discernir o que é emocional, o que é espiritual, quando que meu filho está recebendo um ataque espiritual através do corpo, ou um ataque, ou ele está escolhendo ficar doente por conta da emoção. Meu filho acordou de madrugada chorando. Como descobrir o que é? Como é que vai saber?
Tá mais preocupada em ganhar um monte de território fora de casa do que em casa. Tá mais preocupada em fazer dinheiro com a força do próprio braço do que estar vivendo o propósito. A gente não precisa procurar o propósito, a gente já está vivendo o propósito. Só que a gente não consegue ver porque a gente é ingrata. Se a gente for comparar a nossa história agora com o que a gente já viveu hoje de manhã, meu marido, a gente estava conversando no café da manhã, ele olhou para o prato que eu servi à mesa, né, para ele, cheio de nutrientes. Hoje a gente vai no mercado, graças a Deus, a gente não precisa ver preço de nada. Mas já teve tempo que durante 1 ano e meio eu só comi miojo no almoço. 1 ano e meio comendo miojo. Na minha vida eu já passei. Teve 1 ano que meu marido comeu só mortadela com pão. Era só o que ele tinha para comer. E eu falei, glória a Deus que tu tinha isso para comer, porque tinha vezes que eu não tinha nem isso para comer no café da manhã. Não tinha nada para comer no café da manhã. E a gente é ingrata nesse nível. Porque a gente não consegue reconhecer o que a gente está vivendo agora e a gente fica almejando mais. Mas se a gente não consegue reconhecer no presente que a gente vive muito melhor do que a gente já viveu um dia, Deus não vai entregar mais para a gente. Ingratas. Ingratas. Ah, tu quer mais? Mas tu não consegue nem reconhecer o que tu já está vivendo, minha filha. Tu não consegue reconhecer a potência que esse homem que está do teu lado é. Eu só não reconhecia no meu marido porque eu me achava melhor que ele. Enquanto a gente se achar melhor que o nosso marido, a gente nunca vai reconhecer nele. Que engraçado, né? Foi como mágica, assim. Meu marido começou a se transformar num homem maravilhoso, um homem provedor, que hoje ele bate no peito, ele fala, é tudo comigo, descansa, tu não precisa mais trabalhar. Eu falei, eu não trabalho mais. Agora eu estou ajudando outras mulheres a despertar, assim como Deus me despertou. O meu sonho, o sonho da minha vida era conhecer a Europa, conhecer a Disney. Eu falo todos os dias para Deus. Hoje, o meu maior sonho é resgatar o máximo de almas para ti, Pai. Ativar o máximo de mulheres para estar no seu papel e colhendo já os frutos de todas as promessas que já estão disponíveis para nós. Mas o fato de a gente não estar vivendo no nosso papel, o nosso propósito como filhas amadas, a gente não acessa a herança, a gente não acessa a promessa. Chegou o tempo de a gente parar de querer ganhar territórios e escolher ganhar esse território aqui. Eu tô um pouco sumida. Gente, eu tô respondendo o WhatsApp de, sei lá, 5 dias atrás hoje. Porque eu estou escolhendo servir a minha casa e meu marido. Eu estou escolhendo me curar com ele. Hoje de manhã ele recebeu uma cura porque eu fiz uma mesa posta para ele. Vocês têm noção do poder que a gente carrega nas nossas mãos e é dentro da nossa casa que a gente vai ser exemplo de que Jesus foi? Eu não falei nada, nada, não sei uma palavra da minha boca. Ele olhou para a mesa posta e ele ficou olhando assim, ó, para aquilo. E ele engoliu algo seco. E quando eu vi que ele engoliu algo seco, me mexeu comigo. Eu perguntei para ele. E ele falou: teve um tempo que eu comi só tal coisa, ou que eu fiz tal coisa. Eu vivi tanta escassez na minha vida. Foi tão difícil, tantas fases da minha vida, e agora eu estou sendo servido pela minha mulher e eu estou sendo constrangido pelo amor de Deus na minha vida. Porque eu estou sendo obediente, eu estou fazendo o que Deus está me chamando para fazer. E ele custou, porque durante um tempo eu quis fazer. Quando eu falei, Deus, eu não vou mais fazer, eu não vou mais querer mostrar. Eu vou ser Jesus e eu vou servir meu marido, eu não vou mais abrir a minha boca. Jesus começou a fazer na vida dele. Deus começou a fazer na vida dele. O Espírito Santo, eu falava assim, ó, chorando muitas vezes. Deus, mostra para o meu marido. Eu não tenho capacidade, eu não quero mostrar mais nada para o meu marido. Mostra para ele que ele errou em tal coisa. No mesmo dia ele vinha me pedir perdão. Porque eu soltei o controle. As tarefas passam. Não é sobre a tarefa. É sobre a gente escolher estar no nosso lugar.
muitas de nós, a gente paga o preço, e é um preço muito alto por não estar no nosso lugar. Até o Lucas olhou para mim e falou ontem, que engraçado, né? Tu não reclamou mais de dor no ombro. Eu tinha uma dor que não interessava alimentação saudável, treino, nada. Massagem, o raio que parta. Nada passava dor no meu ombro. Nada. Não era uma dor física, era uma dor emocional, porque eu queria controlar tudo, eu queria fazer com a força do meu próprio braço. Como é que ficava o meu braço? Era uma dor que nunca saía. Você pense numa dor que nunca sai do corpo de vocês. E ela ficou anos e anos reverberando. Até eu entender que era porque eu queria fazer com a força do meu próprio braço. Engraçado, a dor sumiu. Não era sobre reforço muscular. Era sobre sair de um lugar, de um território que eu conquistei. Muitas de vocês hoje estão se perguntando, mas como assim eu vou deixar isso? Mas como que vai acontecer? Mente, 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 mente. Mente. A mente, ela vai buscar uma lógica para as coisas que eu estou falando. Só que as coisas que eu estou falando são riquezas espirituais. E vocês não vão conseguir compreender o que eu estou falando com a mente de vocês. Por isso que eu digo, a maior riqueza de uma mulher, ela não é física e ela não é mental, ela é espiritual. E a gente só acessa essa riqueza fazendo as tarefas, fazendo o que precisa ser feito. E indo para o nosso lugar. Sejam essas mulheres que escolhem ir para o seu lugar porque já entenderam o seu propósito. Olha ali, tem uma mãe amamentando um bebezinho. A Pamela. Acho que tu é nova, né, Pamela, no tempo de mesa. Seja muito bem-vinda. Glória a Deus. Esse espaço é um espaço que a gente compartilha. Nós nos colocamos aqui vulneráveis para abrir o nosso coração e partilhar as coisas que a gente está vivendo. É um ambiente 100% seguro. Não precisa ter vergonha de abrir o microfone e falar. Né, Camila? Não precisa ter vergonha, né? É só abrir e falar. A Camila, Débora, a Kelly, ela já tá bem soltinha. Tudo ela posta, tudo ela compartilha, tá fazendo até vídeo pro Instagram. A Rafa também já começou a fazer vídeo pro Instagram. A Keila. A Vitória logo, logo vai começar a compartilhar. Eu não tenho dúvidas. Eu me emociono quando eu recebo os testemunhos de vocês no privado e eu gostaria que vocês tomassem coragem de compartilhar no grupo Tempo de Mesa. Às vezes a gente acha que o que a gente está vivendo não importa, que não vale nada. Toda a história vale, todo o testemunho vale, e muitas vezes o que a gente acha que não vale, que não importa, está ajudando outras mulheres. O que eu falo para vocês aqui hoje, importa ou não importa? Vale alguma coisa ou não vale? Imagina se eu ficasse guardando tudo isso que eu estou vivendo com Deus para mim. Imagina se eu não desafiasse vocês a fazer tarefa. Imagina se eu não confrontasse vocês a fazer vídeo. Imagina esse tempo de mesa não acontecendo. É isso que a gente faz. Todos os dias a gente engole. Testemunho, por vergonha, por timidez, por insegurança. Que nós não sejamos mais essas filhas desobedientes e verbalizando. Ai, mas eu tenho vergonha. Quem disse? Isso é uma condição. Tu não é envergonhado. Tu só aceitou essa história. Mas tu não é. Quando eu falo para vocês, escolham contar uma nova história da vida de vocês, é sobre isso. Sabia, amiga, tu não vai acreditar, eu era envergonhada, insegura e Jesus me curou. Nossa, amiga, vão querer escutar, né? Amiga, do nada tu começou a fazer vídeo. Jesus. Não é a Crislane. Não é Jesus, não é a Crislane que confronta vocês a fazer tarefa, é Deus. Porque ele sempre vai tirar o melhor dos filhos. Assim como todas as mães que estão aqui são mães, vocês olham para os filhos de vocês querendo sempre tirar o melhor, certo ou errado? Certo. Deus é assim com a gente.
Ele sabe da potência que a gente é. Ele sabe que nós não somos envergonhadas. A gente acredita nessa historinha. E a gente vive essa historinha. Ele sabe. E daí o que ele faz? Ele ativa as filhas. Começa a ativar as filhas. Ativou a Crislane, ativou a Débora. A Débora começou a compartilhar. A Kelly começou a compartilhar. A Camila começou a compartilhar. A Patrícia. A Zenaide começou a compartilhar. A Rafa, a Fran. A Pamela vai começar a compartilhar. A Suzane também. A Maria Cristina também. A Dai também. Deus começa a ativar a gente, confrontar a gente e até usar a nossa história para confirmar para outras mulheres que é isso que elas devem fazer. Quantas vezes eu escuto de mulheres? Ah, nossa, essa tua fala confirmou exatamente o que Deus já estava me falando. E daí vocês ficam com a boca fechada. Ai, eu vou falar porque não importa. Quem disse? Depois de hoje, vocês não vão mais conseguir ficar com a boca fechada, né? Pelo amor de Deus, fala que sim. Agora eu vou ficar sem vergonha. É isso que Deus quer de nós. Bem sem vergonha. Sem vergonha de Jesus, né? Eu sempre falo isso para, né? Vai que interpretem errado, sei lá. Sem vergonha de Jesus. Amiga, virei sem vergonha. Agora perdi a timidez, Jesus me curou. Tu acredita? Fulano, tu começou a fazer vídeo. Como é que tu começou a fazer vídeo de Jesus? Jesus me cura todos os dias. Vocês entendem que se a gente não for Jesus na nossa vida, a gente não vai conseguir levar Jesus com verdade para o mundo? Imagina que a filha amada que anda com Jesus fala que tem vergonha. Imagina se Jesus tivesse vergonha de curar. Imagina se Jesus tivesse vergonha de destruir os templos que adoravam deuses e homens e não adoravam a Deus. Imagina. Jesus veio para a Terra e fez uma bagaça em pouquíssimo tempo. E a gente fica procrastinando. Semana que vem eu começo. Semana que vem eu começo a compartilhar meu devocional. Semana que vem eu vou começar a compartilhar meu testemunho. Nunca vai acontecer. Se Deus hoje entrega uma mensagem para vocês, é porque é para vocês praticar essa mensagem hoje. Se ontem Deus entregou para vocês uma tarefa de honrar o marido de vocês, reconhecer o marido de vocês, pedir perdão para o marido de vocês, é porque era para ter feito ontem. Não hoje. Hoje vocês receberam uma nova porção. E daí a gente continua colhendo o fruto da desobediência. Se ontem ele entregou aquela porção, era para ter feito ontem. E daí ele entrega outra hoje, vai entregar outra amanhã, e daí vai começar a acumular. E daí o que ele faz? Ah, minha filha não está fazendo aqui, eu vou chamar outra. E daí chama a outra. E daí a outra começa a fazer e começa a colher os frutos da obediência. E daí tu olha para a outra e fala assim, bah, Deus, tu tá fazendo com a fulana lá, não tá fazendo comigo. Sim, mas eu te entreguei. Eu te entreguei os negócios, tu não fez, tu procrastinou, tu deixou tua carne te vencer, tu ficou com preguiça de começar no domingo, porque tu falou que ia começar na segunda, não começou na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, e nem um dia nenhum. E daí, o que estava disponível para derramar ali, ó, na tua vida, eu vou derramar lá na vida da outra. Porque a outra está sendo obediente. E ela vai colher os frutos da obediência. É simples. É que nem tomar água para hidratar a pele. Vocês acreditam que a água hidrata a pele e deixa a pele bonita? Simples. Eu vou orar por nós. E depois eu vou liberar vocês para ir pro dia de vocês. E vou abrir o áudio para quem quiser compartilhar algo, tá? Feche os olhos de vocês. Respira fundo, lembrem-se, o momento aqui e agora é onde Deus fala com a gente, não é no depois. Feche os olhos de vocês, respira fundo e já começa a agradecer pela vida que vocês têm hoje. Pai, obrigada pela minha vida. Gratidão, Paizinho, porque comparando ao que eu já vivi, o que eu vivo hoje é infinitamente maior e melhor do que eu já vivi um dia. Então, agradeçam de onde vocês estão. Abram a boca de vocês, verbalizem. A nossa fala tem um poder gigantesco no mundo espiritual. Então, abre a boca e fala, declara,
Pai, eu sou grata pela minha vida, eu sou grata pela minha saúde, eu sou grata por toda a provisão que o Senhor traz para minha vida. E mesmo que tu talvez não esteja vendo, que tu já está vivendo uma promessa de Deus na tua vida, declara, começa a declarar, e aos poucos esse véu de ilusão, de enganação, ele vai se rompendo diante dos teus olhos. E ele vai cair no nome de Jesus. Eu creio, eu sei o Pai que eu sirvo. Eu sei o que eu carrego e todas nós carregamos, mas o fato de a gente não ser grata, a gente não acessa a graça. Quando eu falo, mulheres, agradeçam. Agradece que a graça desce. Agradece que a graça desce. Seja grata. E a graça vai ser derramada sobre a vida de vocês. Assim como está sendo sobre a minha vida. Eu hoje não preciso trabalhar. Hoje, graças a Deus, porque eu confiei, eu comecei a servir meu pai, eu comecei a ser obediente, eu comecei a gravar vídeo, mesmo quando eu não queria gravar vídeo. Eu abri o meu celular e eu gravei vídeo e eu falei dos testemunhos do que Deus está fazendo na minha vida. Todas as mulheres que passavam na minha frente, quando eu entrava num Uber, eu falava: Jesus é o caminho, Jesus está curando o meu coração, Jesus está lavando o meu coração, Jesus está purificando o meu coração, Jesus está me transformando numa mulher menos arrogante, numa mulher menos orgulhosa, numa mulher menos prepotente. As pessoas querem ouvir falar desse Jesus. Não pelas coisas que a gente vai conquistar materiais, mas por causa das coisas, das causas eternas. Nós estamos aqui por isso. Esse é o nosso propósito, para olhar para as causas eternas e não nas coisas terrenas. O nosso coração, quanto mais grato for e voltado para as causas eternas, mais Deus vem com a provisão sobre as nossas vidas. E quanto mais a gente vai para o nosso lugar, que é ser mulheres, que é ser costela, que é ser suporte emocional para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa casa, a mulher, ela é uma intercessora genuína. A mulher, através da palavra, ela traz vida para a sua casa. E ela traz vida, vida em abundância, saúde em abundância. Essa mulher, quando ela vai para o lugar dela, ela movimenta o corpo dela. Ela honra o templo que Deus deu para ela. A consciência genuína da mulher, ela honra o templo que Deus deu para ela. Quando Deus te colocou no útero da tua mãe, através da semente do teu pai, tu já ganhou algo poderoso que iria transformar toda uma geração. E tu carrega isso dentro de ti. A nossa boa parte é Deus em nós. E Ele está louco para fazer através das nossas vidas. Essa vergonha, essa timidez, ela agora cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, derrama sobre as tuas filhas o que o Senhor está derramando sobre a minha vida. Pelo simples fato de eu engolir meu orgulho, cuidar dele, acariciar ele e falar: vem aqui comigo, vamos romper. É romper pedindo perdão para esse homem? Peça perdão para esse homem. Não é sobre ele, é sobre tu, é sobre a tua vida. É sobre tu curar dentro de ti, dentro do teu coração, o que o mundo fez para ti. Porque a partir do momento que uma filha escolhe o lugar que ela vai lutar, escolhe o lugar que ela vai guerrear, ela já é munida de armas espirituais. Ela recebe uma capa de proteção. Deus quer usar a nossa vida e o nosso testemunho para ativar outras filhas, outras famílias e outras mulheres. Sejam as filhas obedientes, recebam no espírito de vocês cada palavra que foi falada aqui. Recebam. Não queiram ser as mulheres que conquistam territórios, esquecem, negligenciam a própria casa. Deus já deu um propósito para cada mulher aqui. Só que a tua ingratidão não te deixa perceber, ver, viver. Seja grata. Comece a praticar a gratidão a partir de hoje. A gratidão é algo espiritual. A carne, ela não consegue ver. Ela só cobra. A carne gera autocobrança e o espírito nos concede a gratidão.
Deus, obrigada, meu Deus, obrigada, 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 obrigada. Quantas vezes eu declarei, eu falei, pai, obrigada por esse marido, e eu não conseguia ver, eu não via, eu só via um homem banana do meu lado. E eu declarava, eu botava a mão no peito dele, pai, obrigada por esse homem governante, por esse rei que tu colocou do meu lado. E eu declarava mesmo sem ver. Porque a filha amada, ela sabe que através da boca dela, ela cria uma realidade, uma atmosfera espiritual, uma atmosfera de cura. Declarem na casa de vocês, se vocês ainda não veem um governante, um rei, declarem e digam, já é, haja na minha casa. Pai, haja na minha casa, haja nesse ministério que o Senhor me concedeu. Quanta honra, Pai, servir nesse ministério. Quanta honra, Pai, servir esse homem que o Senhor colocou na minha vida, porque eu pedi por ele. E se eu não consigo reconhecer nele, eu não consigo reconhecer a criação divina, porque foi o Pai que criou o Filho. Foi o Pai, foi Deus que criou o Filho. E se eu não consigo reconhecer no meu marido hoje que ele é filho, eu não consigo reconhecer em mim que eu sou filha. E se eu não consigo reconhecer em mim que eu sou filha, eu vivo como uma escrava do sistema. Eu vivo como uma escrava do meu trabalho. Eu vivo como uma escrava das circunstâncias. Eu vivo como uma escrava da condição. Eu sirvo a mamon. Quando eu fico escrava do meu dinheiro, dos meus boletos, eu sirvo ao diabo. Eu não sirvo a Deus. Porque quando eu confio, eu acredito, eu tenho fé, todas as coisas me são acrescentadas. Agora, se eu sirvo ao diabo, colocando uma condição, agindo como escassez, se eu não confio que esse homem que está do meu lado foi enviado por Deus para cuidar e proteger a casa, proteger a filha de Deus, é porque eu não me sinto filha de Deus. E se eu não me sinto filha de Deus, eu não colho os frutos da filha amada. Receba no teu espírito, e eu sei que eu estou falando para uma filha aqui. Para de duvidar. Confiar é um processo, e ele exige tempo. Confia no processo. Deixe a ansiedade. Confie no processo. Ele é lindo. O processo é lindo. Confia no processo que tudo vai ficar bem. Confia no processo, respeita o tempo do outro, respeita o teu tempo. Tu também tem um tempo. Se tu não consegue respeitar o tempo do outro, porque tu não está respeitando o teu tempo, meu Deus. Tá, eu declaro sobre a vida dessas mulheres que elas possam ver espiritualmente o que está acontecendo aqui nesse tempo de mesa. Que o Senhor está levantando filhas, filhas que têm postura e comportamento de filhas amadas. A filha amada confia sem nem ver, porque ela sabe que está feito. Ela não olha para a condição, porque ela tem certeza que o pai vai vir com provisão. Que toda insegurança caia por terra em nome de Jesus. Que todo medo caia por terra em nome de Jesus. É para este lugar, é para este tempo que Deus está nos chamando. Para de procrastinar, minha filha. Para de adiar, de te sabotar. Sabotar todas as bênçãos que já estão disponíveis para a tua vida. Meu Deus! Não faz mais isso contigo. Entrega o fardo para mim, o teu pai. Entrega o teu fardo para o teu pai. Descansa. Descansa, confia que eu já estou fazendo nova todas as coisas na tua vida. Todas as coisas na tua vida. Receba no teu espírito todas as palavras que estão sendo ditas. Acolha as tuas dores. Acolha as coisas que tu já viveu. Elas fizeram parte do teu processo. Tu precisou sim passar por muitas coisas para hoje reconhecer o Deus que tu serve, o Pai que tu serve, para dar honra e glória para o teu Pai.
e não para pessoas, para líderes, para pastores, não para Crislaine, mas para mim, que assim como eu estou usando a vida da Crislaine para derramar sobre a vida de outras filhas, eu quero usar as filhas que estão no tempo de mesa para derramar cura, saúde e restauração em outras famílias que estão gritando, clamando, pedindo ajuda. Tem mulheres chorando nos seus quartos agora, que acham que está tudo perdido. Assim como eu, Crislaine, já achei. Muito eu já chorei pensando que estava tudo perdido. E não estava, porque mulheres se levantaram. Eu estou aqui hoje porque uma mulher se levantou para ser usada como ferramenta, instrumento de Deus. Porque na minha capacidade eu nunca faria, mas Deus em mim fará através de mim. E Deus em vocês fará através de vocês. Recebam isso. Se abram para receber. Se abram o corpo de vocês. Se vocês estiverem com os braços fechados, é porque vocês estão rejeitando. Abram os braços, abram as mãos de vocês, abram as pernas de vocês. Pai, eu recebo. Pai, eu recebo. Lapida em mim as minhas emoções. Me mostra, Pai, para quem eu devo pedir perdão, para quem eu devo servir, ou aprender a servir. É o meu marido, eu vou, a partir de hoje, servir o meu marido. São os meus filhos, eu estou negligenciando treinar os meus filhos. A partir de hoje, Pai, me ensina a treinar os meus filhos. Me ensina a ter um coração grato, porque esse ensinamento ele é divino, não vem da carne. A carne, ela é ingrata, ela sabota, ela procrastina, ela é preguiçosa, como está escrito em Provérbios. Não dê voz à preguiça, é procrastinação. Não dê voz a isso, dê voz a mim, o teu pai, que te plantou, te gerou, te criou, através dessa família que tu nasceu. E agora tu tá pronta. Tudo que tu viveu foi necessário tu viver. Tudo. Absolutamente tudo que tu viveu foi necessário tu viver. Para exatamente agora, tu tá sendo chamada, ativada, para viver em mim e comigo todas as promessas que estão disponíveis para tua vida. Abra os teus braços, receba, agradeça, glorifica o Senhor. Pai, obrigada. Obrigada pela minha saúde, obrigada por toda a história que eu vivi, porque ela foi necessária para gerar autoridade através da minha palavra. A palavra que o Senhor vai usar a minha vida para gerar autoridade em outras mulheres. Foi necessário que toda a minha história, toda a minha caminhada acontecesse para eu gerar essa autoridade, Paizinho, agora. Para eu transbordar essa autoridade em outras mulheres. Tudo foi necessário. Para de reclamar pelas coisas que tu não viveu e começa a contar uma nova história agradecendo pela história que tu já está vivendo, mesmo que tu não veja com os teus olhos físicos agora. Agradece, Pai, obrigada pela história que eu estou vivendo. Obrigada, Paizinho. Gratidão. Gratidão por esse novo tempo que eu estou vivendo. Gratidão, Pai. Começa a sentir o cheiro. Sente o cheiro de um prato diferente, de uma viagem, de um passeio com a tua família. Para de olhar para a tua condição. Deus não está nem aí para a nossa condição. Quando a gente confia no Pai, no Deus que a gente serve, Ele vem com toda a provisão. E de maneiras assim, ó, que a gente, nossa cabeça a gente nunca vai entender. Eu digo, Deus, obrigada, Pai. Porque se a minha cabeça começar a tentar entender toda a provisão que o Senhor está derramando sobre a minha vida, do meu marido, da minha casa, do meu ministério, a minha cabeça não dá conta de entender. Porque é algo espiritual. Quando uma filha obedece, se posiciona, tudo muda. Tudo muda. Ah, Cris, mas eu vou ter que fazer. Não, tu não tem que nada. Tu escolhe fazer porque essa é a boa, perfeita vontade de Deus sobre a tua vida. Não porque a Crislaine está falando, mas porque Deus está trazendo para o teu coração essa verdade hoje. Tu já sabe o que precisa ser feito. Tu já sabe o que precisa ser falado. Tu já sabe.
só queria uma confirmação, e essa confirmação, ela tá vindo hoje. Não da parte da Crislane, de honra, graça, glória, tudo para Deus. Canta para Ele, agradeça a Ele. Ele tá te trazendo algo hoje. Receba no teu espírito, porque a partir de hoje a tua vida vai ser transformada, porque tu escolheu sair desse lugar de vítima da tua história, porque tu escolheu confiar mesmo sem ver essa transformação acontecendo, ela já está acontecendo. E conforme o teu coração for praticando a gratidão, escrevam, agradece que a graça desce, agradece que a graça desce. Quando eu comecei a praticar a gratidão na minha vida, e a praticar essa frase na minha vida começou a ser transformada. Parem de ser as mulheres chatas. Parem de ser essas mulheres. Esse homem, ele só vê vocês da forma que ele vê hoje, porque vocês não estão sendo as mulheres amadas. Vocês estão sendo a mãe chata, que cobra o tempo todo. Pai, nos ensina a ser a filha amada. Eu não quero, paizinho, entender mais nada. Porque tudo que eu entendia estava errado. Eu quero, pai, aprender contigo. Eu quero receber no meu espírito, pai, a tua verdade, porque a minha verdade absoluta era uma mentira. Era uma mentira. Eu quero a tua verdade. Eu quero a verdade de Jesus. Eu quero a verdade que o Espírito Santo me constrange todos os dias para eu viver e deixar as minhas velhas historinhas do eu não consigo, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Essa era a minha velha história. A historinha do eu não vou pedir perdão porque eu estava certa. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Nós não estamos buscando ser as filhas certas. Nós estamos buscando estar no nosso lugar, escolher estar no nosso lugar, escolher ser menos orgulhosa. Porque ninguém vai curar aqui do dia para a noite o orgulho. Quando a gente escolhe, pai, eu quero ser uma mulher menos orgulhosa, ele te dá a oportunidade. Filha, ó, olha pro teu marido, pede perdão para ele. Reconheça que tu errou através de uma palavra que tu diz para ele. Reconheça que não foi tu quem falou, foi a tua dor que falou com ele. Reconheça isso. A partir do momento que sair a palavra da tua boca, tu vai ser curada, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de vocês, assim é, assim será, assim já é. Haja, Pai, no coração das tuas filhas, assim como está agindo no meu coração todos os dias para purificar todo esse lixo que eu carregava. Do eu tô certa, porque eu sei. Eu era essa mulher. Porque da minha forma é melhor. Porque se eu não fizer, ele não vai fazer bem feito. Essas são as antigas histórias. Deixe esse homem errar, deixe esse homem errar, deixe esse homem errar. Fala perfeita. Que faz tudo sempre 100% certo. Mentira. A gente erra, a gente não é perfeito e nunca será. Jesus foi o único que passou na terra zero pecado, zero defeito. O único, nós nunca seremos Jesus. Para sermos genuinamente imitadoras de Cristo, a gente deve aprender a perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Se tu não está conseguindo hoje perdoar alguém, tu não está sendo Cristo. Daí não adianta falar que está sendo imitadora de Cristo. Como, Cris, eu aprendo a ser imitadora de Cristo? Perdoando, amando, honrando as pessoas que Deus colocou na tua vida. Pai, se em alguma camada eu estiver desonrando alguém na minha vida, me mostra. Pai, se eu estiver desrespeitando o processo de alguma pessoa, dos meus pais, dos meus tios, meus avós, meu marido, se eu estiver desrespeitando o processo de alguém, me revela, paizinho. Porque é assim que a filha amada se comporta. Ela reconhece que ela é arrogante, que ela está arrogante, ela está prepotente, ela está orgulhosa. Ela reconhece que está neste lugar porque ela se colocou neste lugar, assim como eu me coloquei nesse lugar. Eu era vítima da minha história. Eu contava várias historinhas e eu acreditava nelas. Deus começou a me constranger. Deus começou a me trazer revelação que eu pisava nas pessoas, eu detestava pessoas, eu não tinha paciência com as pessoas.
Mas não era sobre mim, era sobre a minha história, era sobre os meus traumas, era sobre as minhas dores. Todo discurso, ele carrega algo. Que o teu discurso, a partir de hoje, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que o teu discurso, a partir de hoje, seja da filha amada que perdoa, ama e serve. Perdoa, ama e serve em si, em primeiro lugar. Quando eu me amo, eu me perdoo e eu me sirvo, eu genuinamente faço isso para o outro. Não adianta eu negligenciar a mim mesma, não adianta eu negligenciar as coisas que eu estou sentindo, negligenciar meu marido, negligenciar os meus filhos e querer falar: eis-me aqui, Deus, eu estou aqui para servir pessoas. Minha filha, começa a te servir então, botando o teu corpo em movimento, escolhendo nutrir o corpo que eu te dei, o tempo que eu te dei. Quer aprender a honrar? Se honre. Honre esse carro que eu te dei para te levar a nações. Como é que tu vai para nações inflamada, machucada, traumatizada, com um discurso de raiva, que não perdoa, que não pede desculpas? Tu quer ir para nações assim, minha filha? Não vai. Chegou o tempo da onda da verdade. O nosso líder, o nosso mentor, ele fala: o que é a quinta onda? A quinta onda é a onda da verdade, onde muitas pessoas, líderes, pastores estão caindo porque não vivem a verdade na própria vida, no seu ministério. Como é que eu quero ensinar algo que eu não pratico? Mentira, incongruência. Eu pratico na minha vida, eu sirvo o meu marido, eu sirvo os meus filhos, eu treino os meus filhos, eu cuido da minha casa, eu coloco ordem nesse bem mais precioso que Deus me deu, que sou eu. Cris, como eu boto ordem em mim? Sendo menos arrogante, menos orgulhosa e fazendo o que Deus está te chamando para fazer. Chega de inventar desculpa e contar história. A maior forma de uma filha honrar o que Deus deu é fazendo o que Ele está direcionando para fazer. Vai cuidar da tua vida. Se tu tá preocupado em cuidar da vida dos outros, tu não entendeu nada ainda do que está escrito na Bíblia. Jesus, obrigada por esse tempo de mesa. Essas palavras, elas foram seladas no meu coração. E no coração de cada mulher que se prontificou, se disponibilizou a viver o tempo de mesa. O tempo de mesa não é algo físico, não é algo mental. É um momento espiritual que o céu se abre para nós. Se a gente tentar entender com a nossa mente o que acontece aqui, a gente não vai viver o que Deus está nos mostrando, que Ele está derramando sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por me ensinar a ser essa filha, conforme o teu coração, e não as minhas vontades. Obrigada, Pai. Amém. Ai. Tomei ele umas aqui. Vocês tomaram umas também, junto comigo? Pá! Tomei uma aqui que ficou meio dolorido. Fala, Kelly, meu amor. Uma, Cris? Umas quantas? Socorro, Jesus! Socorro, Ainda bem que Jesus. Jesus. Ainda bem que Jesus nos dá a graça, né? Porque senão, misericórdia. Eu falo, pai, eu tô tomando uma chinelada, me sustenta para não cair. Não, mas é bênção e precisa, né? Precisa serem mulheres levantadas, né? Porque, bem como você trouxe na oração, Cris, que existem pessoas que pregam, mas não vivem, né? E eu era uma dessas pessoas que estava na igreja, estava ouvindo a palavra, mas não vivia de fato aquilo que estava sendo pregado,
né? Porque é aquela coisa, eu nem sei porque eu tô falando isso, porque não era isso que eu ia falar. Era outra coisa, mas, né? Sei eu. E aí, o que que acontece? A gente ouve a palavra, né? Quem vai na igreja, ele ouve a palavra, mas aí chega na hora, em casa, na hora de viver, não vive isso, né? Vive outra coisa bem diferente disso. E aí, o que acontece? Como é que daí as coisas de Deus vão se cumprir? E daí começa aqueles questionamentos. Ah, o meu marido não. Aí é sempre o outro. Nunca é a gente. Nunca é a pessoa, é sempre o próximo. Aí é o marido, aí é o vô, é a avó, é o filho, é não sei quem. E não é e a gente não olha pra gente, né? E como você trouxe, meu Deus, Jesus amado, misericórdia, né? Quando você falou ali sobre as questões sobre o marido, né? Ainda tá me reverberando do dia de ontem ainda. Eu tô me recuperando de ontem. Ai, socorro, Deus. E porque a gente fica aquela coisa, né? A gente, em vez de a gente parar e olhar pra nós, a gente dá uma desviadinha, olha pro lado. Ah, o marido não tá fazendo isso. Ah, mas ele não sei o quê. Quando você tava falando, né, que o seu marido não vinha junto nos eventos. Ah, mas o meu marido não vem nesses negócios de cu, não sei o quê. Mas, tipo, deixa ele. Deixa ele viver, o tempo dele vai chegar a hora dele, né? E vamos a gente olhar para nós, a gente se buscar a nossa cura, né? Porque a gente sempre quer olhar pro lado, sempre quer olhar pro outro. Ai, meu marido, que nem, meu marido não quer lavar tapete. Não quer lavar meu tapete. Mas deixa o homem, deixa o tapete, meu Deus do céu. Chata! Agradece que ele já lavou e daqui a pouco. Agradece que tem o tapete. Sabe? A gente sempre fica olhando o outro, não olha pra gente. E aí, nossa, meu Deus, de ontem, assim, eu tô. Realmente, eu tô assim, Deus, me ajuda a me recuperar. Me ajuda a me recuperar. Aí vem hoje, misericórdia, socorro, Deus. Mas é. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela vida da Cris, né? E daqui a pouco vai ser glória a Deus pela nossa vida, porque se a gente está Já é. aqui, isso não é para ficar com nós. É para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente amadurecer. Daqui a pouco a gente vai estar falando para alguém do lado, seja nossa amiga, seja nossa vizinha, seja nossa, né, tia, mãe, avó, sei eu, né? E para isso, né, para isso, porque se Deus nos permitiu estar nesse lugar, como hoje a Cris falou, né, tava falando, Deus falando, né, a gente não tá aqui por acaso, né, a gente tá aqui porque sim, Deus olhou pro nosso coração e disse, vai, filha, agora chegou tua vez e vai. Vai que já, na verdade, já era para ter ido. Tá ainda, né, paradinha ali com os pezinhos, não, já era para ter tá caminhando, né? Só que Deus, ele é misericordioso, ele é bom e ele compreende, né? Ele entende ali o nosso processo. Mas ele tá falando. Ele tá falando, e aí daqui a pouco a gente olha pro lado, ah, fulano, olha o que aconteceu na vida do fulano. É Porque bem assim. fez só uma coisinha. Gente, ontem na tarefa, né, de lavar o pé do meu marido, sabe? Eu já tinha feito, né? Eu até compartilhei ontem um testemunho que eu tava tomando banho e aí e eu precisava fazer minha unha do pé. E aí eu ia lavando, tomando banho, lavando o cabelo, e o Espírito Santo lava o pé do teu marido. E eu, o quê? Mas eu quero fazer, eu quero lavar o meu pé. Mas mesmo assim, né, em obediência, fui, lavei o pé dele. Faz tempo isso já. E aí eu fui num culto de mulheres, e aí no final estavam sorteando algumas coisas lá. Adivinha o que é que eu ganhei? Para fazer a minha unha do pé. Então são coisas simples, né? São coisas simples, só que no fato da gente obedecer e fazer, isso gera algo tão grande que a gente nem imagina. Claro que vai dar aquele negocinho, ai, vou lavar o pé do meu marido. Mas aí eu Esse fiquei acontecimento, tu viu como algo pequeno, mas não foi algo pequeno, tá? Foi um sinal que Deus te trouxe de que tu obedeceu o que o Espírito Santo te direcionou, tu fez e tu ganhou algo equivalente àquilo que tu fez. Isso é para tudo na nossa vida. Tudo. Deus honra uma filha obediente. Ponto. Não é, pensa lá se tu vai fazer e eu vou pensar se eu vou te dar. Não. Fez, cumpriu, obedeceu e recebeu. Acabou. E tu fez isso, tu experimentou isso. Assim é com a nossa vida todinha. Deus está querendo usar a minha boca para falar para o aplicativo. Tu acha mesmo que eu não vou falar hoje, sabendo que eu se paga um preço? Eu abro a minha boca e falo, não tô nem aí. E às vezes, olha que doideira esses dias aconteceu.
de eu entrar no aplicativo e falar de Jesus pro aplicativo, porque eu sempre dou um jeitinho, eu falo, Espírito Santo, como eu falo de Jesus para esse aplicativo? E vem. E quando eu comecei a falar, esse cara último que eu peguei, comecei a falar, ele pregou para mim que ele tinha conseguido, através de Deus, de Jesus, resgatar o filho dele das drogas. Por que eu falo para vocês essas coisas que eu falo? Gente, eu vivo experiências sobrenaturais todos os dias. Porque eu escolho todos os dias, quando eu recebo a minha porção, transbordar a minha porção da forma que tiver que transbordar. Hoje eu ganhei o tempo de mesa. Deus me entregou. O meu líder, ele soltou, ele só soltou. Tá disponível, tá no ar. E eu disse, Deus, esse é eu senti que é para mim. Vou pegar e vou honrar. Vou fazer o que já era para ter feito há muito tempo atrás. Que é transbordar tudo que eu tô carregando. Fala, meu amor. E é surreal isso, né, Cris? Porque que nem outra coisa, né, que você falou ali sobre começar a falar, né, começar a compartilhar coisas ali na rede social, no Instagram, seja onde for, né? E foi tão forte, né? Eu nem lembro que dia foi, que acho que foi semana passada, né? Você fez uma oração que, aquilo queimou no meu coração. E chega hoje, tipo, ontem eu publiquei, era 9, 10 horas da noite. Eu não consigo mais, sabe? Não consigo mais ficar sem colocar alguma coisa ali. Não consigo. Não consigo. Parece que se eu não colocar, parece. Eu não sei nem explicar, sabe? Porque é sobre isso. E é tão. Eu vejo assim que é em camada, né? É em camada, Sim. quanto mais Outra consciência, coisa, mais clareza. quando tu fez ontem o escaldapés do teu marido, foi diferente da outra vez? Foi. É isso que eu falo para vocês. Ah, mas eu já fiz essa tarefa. Tu fez em uma outra atmosfera, um outro momento, com outro entendimento. A Kellen falou, são várias camadas. Conforme a gente vai escolhendo servir, mesmo que a gente já tenha. Ah, mas eu já fiz. Cris, tem mentorada minha que fala, Cris, eu já fiz essa tarefa. Mas não neste tempo. Talvez tu não tenha recebido uma cura quando fez aquela tarefa naquele tempo, porque não era naquele tempo. Agora é o tempo. Com a consciência que a gente tem agora fazendo a tarefa, é diferente. Foi ou não foi diferente? Foi diferente. Foi diferente. E outra ainda ficou um negócio no meu coração, né? Que, tipo assim, como que a gente quer que o nosso marido conheça Jesus, tenha intimidade com Jesus, se a gente não está sendo Jesus para a vida dele, para a vida do nosso filho, para a vida das pessoas que moram na nossa casa? Vamos deixar lá fora, dentro de casa, né? A gente diz que tem intimidade com Deus, a gente diz que busca a Deus, a gente diz que conhece a Deus, e quando a gente tem que viver na prática, quando a pessoa fala uma palavra mais forte, quando a pessoa faz alguma coisa, aí que a gente tem que ser Jesus, aí que a gente tem que demonstrar Jesus, e é muito profundo, é muito forte isso, porque daí o que acontece? Conseguindo fazer isso, tu ganha aquela pessoa, porque ela tá vendo Jesus, porque a nossa vontade é o quê? Xingou, eu vou xingar de volta, bateu, eu vou bater de volta, fazer, eu vou fazer de volta. Mas se Exato. nós, né, temos ali sendo resplandecendo a face do Senhor, a gente não vai fazer a mesma coisa que a gente recebeu. A gente vai pagar o mal com o bem. Exatamente. É isso aí, perfeito. Era isso que eu queria compartilhar. Obrigada, meu amor. Deus abençoe. Tu entendeu tudo. Eu não vou nem falar entendeu, porque a gente entende com a mente. Quando a gente recebe no espírito, a gente pratica. E ouvindo tu falar, é porque dá para entender que tu recebeu do teu espírito, que tu recebeu um direcionamento, tu foi lá, fez, já começou a colher o fruto. Como eu falei para vocês ontem, tem muita gente afastada de Deus, porque tem gente falando de Deus, falando de Jesus, e não está praticando Jesus. Ah, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E olha para a vida da pessoa, uma desgraceira. Não tem um testemunho de cura para compartilhar. Mas está falando de Jesus. Ah, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vem conhecer esse... Vem conhecer esse Deus. Escuta, eu estou falando. E ninguém vai escutar.
Tu só reconhece um filho de Deus, uma filha de Deus, através dos frutos que ele dá. Eu não tô falando de coisas. Quais são as palavras que estão saindo da boca da filha de Deus? Quais são as ações da filha de Deus? De novo, essa é a maior riqueza que a gente pode ter. É viver o evangelho, não falar o evangelho. Falar qualquer um fala. Tem um monte de pastor falando, tem um monte de gente falando, tem um monte de crente falando da palavra de Deus. Agora me apresenta quem está vivendo. A pessoa não abre nem a boca. Eu olho para os frutos da pessoa e eu reconheço que essa pessoa está sendo Jesus. Compreendem o que eu estou falando? Saber e não fazer é igual a zero. Eu sempre falo isso. As mulheres da mentoria, quando já sabem, eu só fico aqui, ó. E daí elas começam a rir. Porque eu já sei que está contando uma história. Que sabe. Agora eu quero a história que Deus conta sobre a tua vida. A história que Jesus fala sobre a tua vida. A nova história. Claro, quem está começando agora não. Mas quem já está comigo já sabe. Eu já identifico a história de longe. Por que hoje eu identifico a história de longe? Porque eu já fui essa mulher. Eu já fui. Pode me apresentar qualquer história. Vai, fala. Por que tu não treina hoje que não tem dinheiro? Mentira. Por que tu trabalha hoje? Ah, porque eu quero ajudar. Eu tenho que ajudar o meu mãe. Mentira. Tu conta isso porque é isso. Padrão. Trauma, ressentimento, rejeição, abandono. Tem como resolver. Por que eu identifico hoje? Por que eu consigo... Vocês entendem que quanto mais a gente agradece pelo nosso passado e para de reclamar o que a gente não teve, a gente recebe uma graça, um poder que vem só do pai, não vem da Crislaine. Por que eu consigo identificar assim a mulher abrir a boca o padrão que ela está se repetindo na vida dela? Porque é de Deus que vem. Por quê? Porque eu agradeço pelos meus traumas, todas as porcarias que eu vivi. Eu agradeço hoje. Pai, obrigado por ter passado fome. Obrigada. Obrigada por ter sido rejeitada, abandonada, todas as historinhas que eu contava antes. Que é tudo mentira. Tudo mentira. Eu menti e eu acreditava nas minhas mentiras. Obrigada, Pai. Por todas as mentiras que eu contava. E começa a derramar, e Deus começa a derramar sobre a nossa vida. E mais graça, e mais graça, e mais graça. E daí começa a acontecer as coisas, e começa a receber semente instantânea. E é doideira. Só que a minha mente, ela fala, que doideira isso que está acontecendo, meu Deus. Sim, para de tentar entender. Só está colhendo o que está plantando. Gente, eu não levava fé nessa frase. A gente colhe aquilo que a gente planta. Se hoje eu estou vivendo essa vida que eu estou vivendo, é porque eu plantei isso. Agora, eu plantei conscientemente ou inconsciente? Inconsciente. Eu plantei dor, eu plantei rejeição, eu plantei abandono, eu plantei orgulho. E o que eu estou colhendo hoje? Proporcional. Não tem como a gente plantar um limoeiro e querer colher bergamota. Dari, fala, meu amor, eu amo te escutar. Eu amo. Não, eu abro o Instagram, tá a Kellen lá falando. Eu amo a Kellen falando. Daqui a pouco eu abro o Instagram, tá a Rafaela falando. Daqui a pouco eu abro o Instagram, tá a Dariane falando. Obrigada, Jesus, toda honra e glória tua, que tá desbloqueando as vozes, mulher. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo esteja presente em nossas vidas a todos os momentos. Cris, quando você falou com relação à questão do filho, de identificar, é uma dúvida, na verdade, de identificar quando realmente é dengo, quando realmente é algo realmente para chamar a atenção. Eu estou vivendo isso com a minha filha. Quantos anos ela tá? 9 anos ela tem. Ela tem que estar 100% dentro de casa? Não, é justamente por isso, foi uma birra. Então, tu já tem a tua resposta. Por que tu não consegue identificar o que é o quê? É exatamente isso. E eu estou vivendo porque, assim, assim que ela nasceu, eu abri mão de tudo. Até os 3, 4 anos, eu fiquei só com ela. Aí, quando eu fui trabalhar fora, aí meio horário eu ficava com ela e o horário que eu estava trabalhando, ela estava na escola. Então, é como se ela não estivesse sentindo a falta.
Só que agora eu voltei a trabalhar novamente, tipo, já tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu tô fora de novo de casa, então ela começa a sentir. E eu vou participar agora da jornada, né, do retiro, e ela ontem foi uma bênção para dormir, porque ela só chorava falando: mãe, a senhora vai me deixar, não é a mesma coisa. Meu coração ficava desse tamanho. Eu fiz, filha, você precisa entender que é para um crescimento espiritual da mamãe. Você precisa entender que é algo que a mamãe vai vir melhor para você, para o papai, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, não é sobre a mamãe viajar. Vai ter a oportunidade de você viajar junto comigo, viajar com seu pai. Como vai acontecer, você sabe disso. E você falando, Cris, o Espírito Santo lhe usando, na verdade, para você falar. Meu esposo, ele passou na prova da PF, né? A última prova que teve, o último concurso que teve agora, o salário é bem melhor. E ele falou, ele abriu a boca dele e falou: você não vai precisar trabalhar, minha filha. Você não está entendendo que você não vai precisar trabalhar? E assim, eu disse: Jesus, como é eu, Dariana, ficar sem trabalhar, Jesus, dentro de casa, eu acho que eu não vou conseguir. Aí agora uma lapada dessa. Tu vai aprender a Olha, discernir quando a tua filha estiver vivendo um ataque espiritual ou quando ela estiver chamando a tua atenção. Mas só vai aprender isso estando com ela. Eu exatamente. não tô falando para vocês que o dever de vocês é ficar 24 horas colado no filho. Não. Não é sobre isso. Eu não sou mãe ainda. Tem coisas que tem mulher que me escuta falar, mas não é mãe ainda, tu não tem como falar isso. É isso que Deus está me ensinando e eu confio no Pai, no Deus que eu sirvo. E se Ele está me ensinando antes mesmo de colocar uma vida no mundo, é porque essa vida que vai vir através da minha vida vai vir nesse útero curado, em nome de Jesus. E assim, Não vai carregar. E é os mínimos detalhes que fazem toda a Escuta, diferença. Dari, mais uma coisa. Muitas vezes, o que vem para mim, tá? Nitidamente. O teu nível de sabotagem é tão grande que a tua filha, ela veio de ti, certo? Ela manifesta coisas tuas. Assim como ela também manifesta coisas do teu marido. Isso. Às vezes o fato de ela parar é porque tu queria parar, tu não queria continuar. Porque dói, incomoda. Tu vai ter que sair do lugar que tu te colocou. E daí, para tu não se sentir culpada de falar que tu não vai fazer, a tua filha fica doente para tu justificar: bah, eu não vou poder ir porque minha filha ficou doente. Sabotagem pura. Eu não vou poder fazer tal coisa. Amada, tu vai voltar outra mulher para tua casa. Faz o impossível para ir para essa jornada, faz o impossível para ir para esse retiro, faz o impossível. Tem mulher que às vezes chega no negócio e a criança fica doente, fica saudável do nada. Do nada. Amiga minha, Cristo não vai acreditar. Pode falar, eu acredito em tudo. Até que me prove o contrário, eu acredito em tudo que me falam. Cheguei lá na minha imersão, isso faz uns... Uma das primeiras imersões que eu fiz, eu sempre falo, né, para as pessoas: faça, porque tu vai gostar, porque... Ela chegou no lugar. O filho ficou doente a semana inteira. Ela chegou no lugar, passe de mágica, ele ficou bom. Olha só! Sabotagem. Às vezes nem é criança. Nem é sobre ela chamar atenção. É sobre a tua, até um pouco da tua dependência emocional nela. Exatamente. Essa dependência emocional que ela manifestou através da fala dela é tu. Tu não se sente confiante de soltar ela. Sabe por quê? Porque tu tá aprendendo a confiar em Deus. Porque uma frase que eu sempre falo: o Lucas, quando ele precisava viajar, a gente morava em uma casa que era pra rua. Eu tinha medo de ficar em casa sozinha, uma casa gigantesca, imagina, 300 metros quadrados, e eu sozinha dentro daquela casa com os cachorros. E eu falava, e ele também falava: quando a gente sai para cuidar de coisas ou para fazer coisas, Deus cuida das nossas coisas. Só que a Dari tá aprendendo a confiar em Deus. É olhar para tua filha já declarando: a tua mamãe vai voltar diferente, a tua mamãe vai voltar curada. E eu confio que Deus vai cuidar de ti quando eu me ausentar. Ponto. Olha a segurança. Tu acha mesmo que ela não vai se sentir segura de ficar sozinha? Claro que vai. Só que a tua insegurança de confiar em Deus que Ele vai cuidar da tua filha e confiar no teu processo de transformação está sendo lapidado e tá tudo certo, tu tá aprendendo. A frase, agora eu entendi, a frase:
Tenha paciência com o teu processo, era para ti. Às vezes a gente se torna ansioso porque a gente perde a paciência com a gente, de viver o nosso processo. E a gente se cobra muito, a gente é insuportável com a gente. Sabe o chicotinho do diabo? Eu falo para minhas alunas. Tu tá assim, ó, o chicotinho do diabo. Tu não presta pra nada, sou incompetente. Tu podia ter feito melhor, tu podia ter feito como... Chicotinho do diabo. Tu já tá fazendo, meu amor. Tu não tinha dinheiro para entrar no ciclo 13 e tu entrou. Tu não tinha dinheiro para fazer jornada e tu tá fazendo. Tu é capaz, porque Deus em ti te torna capaz todos os dias. E o que tu carrega vai ser ativado na hora certa. Na hora certa. Quando o teu marido assumir aquele lugar lá, tu vai automaticamente assumir o teu. E uma nova caminhada vai se iniciar na tua vida. Tu já sabe o que é. Tu já sabe, né? Eu não preciso te dizer. Eu nem sei o que é, mas eu sei que é. A vozinha falando no meu ouvido. Algo novo vai iniciar na tua vida. Mas quando tu for pro teu lugar. Não adianta a gente falar que Deus, Pai, está chamando as filhas para ir pro seu lugar e a gente não tá no nosso lugar. Olha só, tu tem que descansar, amada. E a amada tá trabalhando 12 horas fora. Ai, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Não, né? Vocês são joias preciosas. Eu agradeço todos os dias a Deus, eu boto os nomes de vocês todos os dias. Eu sou muito grata porque eu aprendo muito com vocês. Muito. Vocês não têm noção o quanto. O quanto eu busco para derramar, às vezes, para a vida de vocês. Para compartilhar com vocês. Não somente as coisas que eu já recebi da parte do Pai, mas coisas que Ele me traz em revelação. Hoje eu acordei. Deixa eu ver. Era antes das 6. Quem disse que eu conseguia dormir? Eu fui para os pés da cama, eu orei e me veio uma palavra. Que não vai ser colocada hoje. Não para esse tempo. Deus me deixou bem claro, ó. Porque às vezes Deus vai entregar coisas para nós que não vai ser naquele dia ali que a gente vai entregar. Quando a Bruna falava isso lá na primeira jornada, eu não entendia isso. Hoje eu entendo. Tem coisas que Deus vai entregar para a gente agora. Tem coisas que Deus entrega para eu entregar para as minhas alunas que eu não entrego na hora que eu recebo. Eu anoto e eu trago na hora que Deus me manda trazer. Por isso que existe tempo certo para todas as coisas. Conforme a gente vai se movimentando, fazendo as tarefas, Deus vai liberando. E vai chegar o tempo que, na medida que a gente vai fazendo tarefa, ele entrega, ó, agora tu entrega essa mensagem para ela. Agora que ela obedeceu, ela cumpriu, agora então entrega essa mensagem para ela. E é isso. Tem algo que já tá te esperando num lugar, Dari. Só que tem algumas coisas que precisam acontecer. E tu não tá respeitando o teu processo, amada. Nem sei o que é. Mas tu não estava, já vou falar no passado, porque depois dessa, tu vai respeitar mais o teu processo. Certo? Tá certo ou tá errado essa palavra aí pra ti? Tá corretíssimo. Tá corretíssimo. E, Cris, olha, eu digo uma coisa. A Bruna falou da semana passada que muitas coisas iam acontecer no período da semana do retiro. E desde sábado minha filha tá doente. No domingo eu passei a tarde inteira com a minha mãe na urgência. E ontem meu irmão sofreu um acidente de moto. Tudo conspirando para tu não viver o teu processo. Mas quando eu escuto a tua fala, tem dependência emocional, tem sabotagem, tem ataque espiritual, tem tudo. Quando a gente vai para o nosso lugar, a gente aprende a discernir essas coisas. Eu não posso trazer essas coisas para vocês, eu não tenho nem a autorização para trazer, sabe por quê? Porque eu só aprendi sobre essas coisas vivendo o processo. Eu não posso chegar para ti, olha só, Dari, quando a tua filha fizer tal coisa, é ataque espiritual, quando acontecer tal coisa, é emocional. Não, eu posso trazer o que eu posso trazer, o que eu trago para vocês é o que eu posso trazer. Mas a maioria dos processos, eles só podem ser vividos por nós. Para que a gente receba internamente, a gente vive internamente, e isso se torna um aprendizado. Olha, a fulana anda de bicicleta assim, assim, assim. Não. A fulana vai ter que pegar a bicicleta, pedalar. No meio do processo, ela vai aprender a fazer curva,
a acelerar, a frear. Não tem como vocês aqui conseguem aprender a andar de bicicleta sem uma bicicleta? Não. A Dari tem coisas que já estão disponíveis para a Dari. Mas quando ela pegar a bicicleta e começar a praticar, Deus vai trazer para ela. Só que ela quer viver algo fora do tempo. O que Deus me chama para colocar ordem e transbordar isso para vocês? A gente começa a colocar ordem na nossa vida pessoal, no lugar que é nosso, ir para nosso lugar, e no meio do processo, papai começa a entregar outras coisas. Só que a gente quer atropelar os processos e pular vários degraus, né? Eu quero ver aquele degrau, o 9º degrau lá, mas minha filha, tu nem foi pro segundo ainda. Eu era assim, meu Deus, eu quero lá no 9º degrau, mas minha filha, tu nem foi pro teu lugar ainda, tu tá pregando uma coisa que tu nem tá vivendo. Tu acha que era a única, meu amor? Quantas coisas que eu falei e eu não tava fazendo? Quantas coisas? Que nós não sejamos mais essas mulheres que falam e não praticam, que falam e não fazem, incongruentes, mentirosas, hipócritas. Jesus falou, não sejam igual a esses hipócritas. Vocês são filhas amadas, vocês são minhas irmãs, vocês farão obras maiores do que as obras que eu fiz. Se vocês escolherem andar comigo, vocês vão aprender muito comigo, disse Jesus. Ele falou, gente, ele falou, não é que ele está falando. Me escutem. Me escutem, escutem as minhas palavras. Escutem as palavras que eu deixei. Escutem as palavras que saem da minha boca. E coloquem em prática. Pega a bicicleta, ó. Qual é a tarefa de hoje? Pegar a bicicleta e andar. Quais são as atitudes que vocês devem trazer para dentro da casa de vocês, que é o propósito de vocês? A família é um propósito divino. A família é um propósito de Deus. Uma família restaurada, curada, ajuda na cura de outras famílias. Agora, se a gente quer falar, eis-me aqui Deus e não restaurou nossa família, como é que Deus vai usar a nossa história para ajudar outras histórias? Mentirosas, hipócritas. É isso que Jesus fala pra gente. Ô, Jesus, tá, calma, vai devagar aí, eu tô sendo hipócrita, mas eu vou melhorar, eu vou começar a praticar. Eu tomo essas lapadas. Hipócrita. Não seja, filha. Não seja, irmã. Hipócrita. Coloque em prática a palavra. E olha aí, ó, é quase 2 horas da tarde. Ô, Cris, só mais uma coisinha. Como sai dessa atmosfera que a gente cria aqui? A Crislane não cria essa atmosfera, nós criamos, porque a nossa alma, ela clama aprender com Deus, ela clama por essa presença, ela clama por essa atmosfera, que é uma porta que se abre e a gente fica consciente. Quem é que quer sair disso aqui? Ninguém quer sair. O Lucas fica brigando comigo, ainda bem que ele não tá em casa, por isso que eu tô bem parceira. Ô, Cris, mais uma coisinha só. Eu sou mulher troféu agora, não preciso mais. Daí agora tô aqui, ó. 2 horas da tarde. Não terminei de arrumar minha mala. Amanhã meu voo é de manhã. Mas vai dar tudo certo. Eu amo estar aqui com vocês. Vocês não têm noção. Eu amo escutar vocês. Eu amo escutar os testemunhos de vocês. Eu amo ensinar vocês. Amo. E podem ter certeza, eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. É sério, muito sério que eu tô falando. Vocês vão entender isso quando vocês começarem a transbordar na vida das mulheres. Na hora certa, tá, Dari? Respeita o processo. Ai, Suzy, maravilhosa, tá aqui com a gente hoje. Ó, uma boa opção, tá? A Suzy hoje trabalha em casa. A Suzy é líder de um movimento. Depois a gente pode abrir um outro momento para ela falar sobre o movimento dela. A gente pode conversar depois sobre isso. Que ajuda as mulheres a trabalhar em casa. Porque tem mulher que gosta de fazer alguma coisa, mas que isso não afete. Que isso não afete o marido, servir os filhos, que isso não afete a casa. Que não afete o propósito de vocês. Que isso não vá atrapalhar o que vocês estão vivendo. Aí tem a Suzy aí, ó, ela
Ela trabalha com óleos essenciais. Eu já trabalhei com óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles ajudam, dão suporte pra gente em várias questões. Naturalmente. Naturalmente. Porque foi criado por Deus. A gente vai criar alguma coisa bem legal e vai trazer. Ah, a Suzy falou, estou preparando algo muito especial para o mês de outubro. Glória a Deus, Suzy. Glória a Deus pela tua vida. A gente vai criar um momento. Tu tem um dia disponível essa semana para falar aqui no Tempo de Mesa? Quinta ou sexta? Não sei se tu vai na jornada? Não, não vou. Posso sim, Cris. Posso Quinta sim. ou sexta tu pode trazer uma palavra para as mulheres e falar dessa bênção que é os óleos essenciais? Posso sim. Posso até trazer a visão ali para a saúde da mulher agora para o mês de outubro, com Outubro Rosa. Estou montando um seminário muito legal. E aí eu posso adentrar um pouco isso e estender para as gurias, sim. Perfeito. E quem mais gostaria de trazer uma palavra? A Suzy, pode ser quinta-feira, né, Suzy? Pode ser na quinta. Quem é que pode trazer a palavra na sexta? Porque eu não vou estar aí. Quem pode? Eu vou ter que escolher? Vocês não vão querer que eu escolha, né? Cagalhona. Eu acabei de falar que vocês não seriam mais os cagalhona. E vocês estão sendo os cagalhonas. Não. Olha, ô, Suzy, fala para elas da oportunidade que Deus nos dá de não ser as cagalhonas. Vamos lá, meninas. A gente é preparado quando a gente se desafia, né? Olha aí, ó, falou tudo. Mesmo quando é um assunto que a gente não tem domínio, né? Deus me falou em um momento que, enquanto eu estivesse disposta e disponível, Ele ia me preparando. E Deus gosta de ousadia. Ousadia, falou tudo, Suzy. Deus ama uma filha ousada. Eu nem vou falar para a Dari, porque a Dari não vai estar aí também, ela vai estar lá na jornada. Eu só não me disponibilizei porque eu vou estar na jornada, viu, Cris? Porque eu sou ousada. Glória a Deus, já entendeu o recado. Falo mesmo. E aí, ninguém vai falar? Vou ter que chamar? Eu acho Vocês que não vão querer que eu chame. Hã? Ah, pode ser eu. Ah, glória a Deus. Vocês já sabem como funciona o tempo de mesa, né? Abre com a oração. Traz uma palavra que contextualize o que vocês vão trazer, né? De conhecimento, de transbordo, e encerra com uma declaração. Certo? A Suzy e a Kellen que vão trazer a palavra de quinta e sexta. Combinado? Então tá. Mulheres que estão aqui, recebam elas com muito amor, né, na quinta e na sexta, que eu tenho certeza que Deus vai preparar o coração delas para trazer algo muito especial para vocês, assim como prepara meu coração todos os dias para trazer algo muito especial para vocês, certo, meus amores? E eu vejo vocês amanhã. Amanhã vai ser mais curtinho. Eu digo, Deus, eu não consigo ainda, pai. Eu tô que nem o Denis. O Lucas me chama de Crislane Faco. O deles, às vezes, começa às 7 horas da manhã e termina 9 horas da manhã. Ou o discipulado, né, Suzy? Começa às 6 e termina às 8. O legado começou semana passada, 6 da manhã, terminou, era quase 9 horas da manhã também. Filhinha de peixe, peixinho é pronto. Justificando, que gosta de compartilhar, de falar, mas é que é muito bom estar com vocês. Eu amo muito a vida de vocês. Vou terminar a gravação aqui, ó. Não, daqui a pouco eu vou chamar vou ter uma chamada lá dos meus líderes. Gislaine, para de ficar falando.